Vamos abrir em Lucas? Eu vou, só para que os irmãos entendam, né, a nossa metodologia de hoje. Nós iniciamos a exposição na segunda-feira a respeito do reino de Deus, pois é o que nós aprendemos meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. O Evangelho de Lucas que temos estudado de forma sequencial. E ao nos depararmos com o reino de Deus, nos vimos guiados pelo Espírito Santo a meditarmos um pouco a respeito desse tema e fomos então para um texto que está também no Evangelho de Lucas, que fala dos discípulos logo depois da ressurreição pela manhã de Jesus, ainda no domingo, os discípulos no caminho de Emaús. Falamos sobre isso na segunda-feira, e quando lemos no capítulo 24 de Lucas essa narrativa dos discípulos no caminho de Emaús, esses dois discípulos que estão sem esperança, indo embora, não acreditando na ressurreição de Cristo, apesar de já ter ouvido que as mulheres haviam visto ele. Nós então, mais uma vez guiados pelo Espírito Santo, fomos entender um pouco sobre o que Jesus falou com esses homens que aqueceu o coração deles. Pois é assim que retrata o evangelista Lucas, no capítulo 24. Os dois, eles dizem um ao outro, quando ele falava a respeito dessas coisas, ardia o nosso coração queimava. E é dito também no capítulo 24 de Lucas que Jesus falou de Moisés e dos profetas, aquilo que era referido a Cristo. Então, guiados mais uma vez pelo Espírito Santo, fomos até um texto que está em Atos, capítulo de número 7, se eu não me engano, que fala justamente do sermão de Estevão diante do Sinédrio, onde Estevão faz uma exposição muito parecida com esse tema de apresentar a Cristo aos judeus, desde Gênesis até os últimos profetas, e Estevão fala sobre isso. Então nós nos debruçamos no sermão de Estevão, mas como ele é muito extenso e eu sou uma pessoa que não tem o poder de síntese, então nós ficamos pela metade. Então, para que os irmãos entendam o que é que eu vou fazer hoje, eu estou explicando tudo isso. Então hoje nós iremos para Atos capítulo 7, depois a gente vai voltar para o capítulo 24 de Lucas, depois a gente vai voltar para Lucas 17. Amém. Vocês entenderam? Amém. O que eu falei? Eu creio que antes de meia-noite a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Amém? Então vamos lá? Amém. Atos capítulo 7, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu ia fazer a leitura de Lucas 17, mas vamos direto onde nós paramos. Nós paramos em Atos 7, 41. Justamente aqui, Estevão já está falando da primeira rebelião do povo que foi liberto do Egito pela mão de Deus por intermédio de Moisés. Então, nós falamos no versículo 41 e eu vou fazer a leitura a partir do 41 para a gente se conectar, porque eu já expus essa passagem na segunda-feira. Então, Estevão está aqui diante do Sinédrio e ele está apresentando para aquelas pessoas que deveriam entender disso, que deveriam saber de tudo isso, o que elas puderam presenciar com seus próprios olhos, no entanto não viram. Que todo o Antigo Testamento apontava para uma única pessoa, Jesus Cristo. Foi isso que Jesus fala com os discípulos a caminho de Emaús. É isso que Estevão fala aqui. É isso que Pedro vai falar no primeiro sermão da igreja, em Atos capítulo 2. E nós vamos ver também em todo o Novo Testamento que Jesus Cristo é tudo em todos. Versículo 41. Naqueles dias fizeram um bezerro
e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Perceba que tudo isso está escrito. Jeremias 25, Amós capítulo 5, 2 Reis, versículo 21. Então todas essas narrativas de tudo que Estevão está dizendo aqui está no Antigo Testamento. Exatamente como Jesus está dialogando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Ele está falando no contexto dos judeus ainda. O evangelho estava restrito do ponto de vista geográfico, aquela região. Depois da morte e ressurreição de Cristo, viria a ordem para que esse evangelho alcançasse o mundo inteiro. E então viria o fim. Mas perceba, irmãos, uma das coisas que nós aprendemos, que desde o começo há um infeliz círculo vicioso daqueles que estão entre os que se consideram povo de Deus. Então, é sempre assim, como nós já lemos no capítulo 17 de Lucas, não quero confundir os irmãos, mas no capítulo 17, no início do capítulo 17 de Lucas, é dito que é necessário que haja escândalos. Quando Jesus fala sobre isso, no contexto da igreja, Jesus está lembrando como isso aconteceu no Antigo Testamento. Você pega, a título de exemplo, um livro chamado Livro dos Juízes. Você vai ver que isso aconteceu 12 vezes. Imagine, 12 vezes seguidas. A mesma coisa. O povo se esquece de Deus. Deus envia inimigos para fazer com que o povo sofra. O povo então se arrepende, pede que Deus ajude. Deus ajuda. O povo agora está livre dos seus opressores. Mais uma vez se esquece de Deus. E aí Deus envia de novo inimigos. Isso acontece 12 vezes seguidas no livro de Juízes. É assustador. E o livro de Juízes termina de uma forma mais assustadora ainda. Que o povo só fazia o que queria porque agia como se não tivesse rei em Israel. Então é muito triste, porque essa narrativa ela também se aplica à igreja evangélica moderna, como uma luva. É impressionante que a Bíblia ela tem sido usada por muitos apenas como justificativa para o ponto de vista pessoal. E não como de fato deve ser usada como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. Não é a gente que decide o que a Bíblia está falando, é a Bíblia que decide o que a gente vai falar. Então, a Bíblia é clara naquilo que tem que ser claro. Existem, claro, passagens difíceis, mas na sua grande maioria, principalmente naquilo que traz uma ênfase prática, a Bíblia é muito direta e simples de entender, difícil de praticar por conta do nosso coração duro. Então aqui, mais uma vez, Estevão fala dessa rebeldia, que foi o mesmo pecado que fez com que as pessoas rejeitassem a Cristo quando ele veio. O que? A rebeldia. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A rebeldia, a rebelião. O mesmo pecado que Satanás cometeu quando estava no céu. Não foi rebelião? Ele não era anjo? Não estava no céu? Enganou 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Então devemos tomar muito cuidado, porque isso ainda acontece. E há um grande perigo disso acontecer no nosso coração e nos tornarmos transgressores. Por isso aqui, mais uma vez, o Senhor iria disciplinar o seu povo. Olha, primeiro teve o cativeiro do Egito, Deus libertou por meio de Moisés. Agora o povo iria para outro cativeiro, o babilônico, por conta
do pecado da idolatria. E o que é idolatria? A idolatria, irmãos, toda vez que a gente fala de idolatria, principalmente nessa atmosfera de concorrência entre a igreja católica e a igreja protestante ou evangélica, fica-se pensando que a idolatria é quando se faz uma espécie de ídolo de madeira, de cimento, de gesso. Não, idolatria, ela está muito mais associada ao coração do que com a imagem de escultura. Então, ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Pode ser, inclusive, seu pai, sua mãe. Pode ser você mesmo. Por isso que Jesus disse o que disse em Lucas 14. Aquele que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs e a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque é um idólatra. Porque se você ama qualquer pessoa ou coisa mais do que a Cristo, você é um idólatra. Então aqui é nos apresentada essa realidade, essa inclinação que todos nós temos, inclusive nós que já recebemos o Evangelho. Nós temos uma inclinação à idolatria. A pegarmos o Evangelho que recebemos e criarmos um ídolo. Como, pastor? Eu pego o Evangelho que eu recebi e aí eu decido, não, essa parte eu não quero. Eu jogo fora. Fico só com isso. Isso é um ídolo. Porque o Evangelho é o Evangelho. Você pega uma parte que você gostou e você exclui outra, não é mais o Evangelho. Um exemplo. Esse evangelismo dos nossos dias de que Deus é amor, mas não se fala nada a respeito da justa ira de Deus. Isso não é Evangelho. Porque um Deus que é só amor é um ídolo, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é amor, amém, mas ele também é ira. Ele também é justiça. Ele é santo. Então, se você escolhe determinados atributos e rejeita outros, você está cometendo o pecado de idolatria. Por isso, tome cuidado, reflita a respeito da sua fé. Por isso, desterrarei. Desterrar significa tirar, arrancar para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os pais do deserto, como determinaram aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Amém? Quem foi que falou isso com Moisés? Deus. O qual também nossos pais, com Josué. Quem foi Josué? Aquele que veio após Moisés para liderar o povo. Temos um livro também que leva esse nome, livro de Josué. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Olha a conexão, quanto tempo se passou? Quase que 1000 anos. Né? E aqui agora ele já fala de Davi. Este achou graça diante de Deus. Davi era sem pecado? A gente já sabe de alguns pecados de Davi, né? Pecados gravíssimos. Mas olha o que faz a diferença. Ele achou graça. A diferença é a graça. Mas para que a graça de fato seja graça, ela tem que ser eficaz. Uma graça que não santifica não é a verdadeira graça que Cristo veio trazer ao mundo. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Eu acho isso interessante. Enquanto a grande maioria dos evangélicos modernos desvalorizam a igreja, Davi passou noites sem dormir, porque ele dizia, mas eu tenho um palácio, e Deus ainda está em tendas. Ah, não, isso não pode acontecer não. Como assim? Deus é muito maior do que qualquer pessoa, e ele ainda está nas tendas. Não, tem que fazer uma casa para Deus. Olha que coisa. E você percebe como isso é algo assim que aponta para Cristo, porque Cristo tinha esse mesmo zelo com a casa de Deus. Quando Jesus entra no templo, o zelo que Jesus tem com aquele templo, e eu não falo somente do episódio em que ele expulsa os cambistas e os que vendiam animais, eu falo de Jesus com apenas 12 anos. Olha nossas crianças aqui, 12 anos.
Ele está lá conversando a respeito da Bíblia com os doutores da lei. E aí a mãe dele, Maria, meu filho, a gente está preocupado. E muita gente não lê direito essa parte e tem interpretações como que se Jesus estivesse desobedecendo os pais de forma nenhuma. O que Jesus fala, eu não sei se vocês já leram o texto, né? Mas diz que eles demoraram cerca de 3 dias para encontrar Jesus. Ou seja, eles procuraram em Jerusalém inteira e, por último, procuraram no templo. Porque qual é a mentalidade de um adulto? Criança está onde? Jogando bola. Na loja do videogame. Tomando sorvete. Empinando pipa. Né? No hot dog de Dona Lúcia. No churrasquinho da esquina. E eles procuraram onde as crianças estariam. E qual é o último lugar que você vai procurar? No templo, num ambiente onde as pessoas estão conversando acerca de Bíblia. E era lá que Jesus estava. Como assim? A gente já procurou Jerusalém. Eu fico imaginando Maria conversando com José, né? Meu amor, a gente já procurou Jerusalém inteiro. Onde é que está esse menino? A gente só não procurou do templo, então vamos lá. E aí ele estava. E a resposta dele aponta para isso. Quando ele diz, eu estava na casa de meu pai. A ideia foi, minha mãe, por que você não me procurou aqui antes? Você ia ter me achado, eu estava aqui o tempo todo. Então, como nós desprezamos, isso é triste, aquilo que Deus ama. E normalmente amamos aquilo que Deus despreza. Tabernáculo do testemunho. Olha que coisa linda. Davi achou graça diante de Deus e suplicou a faculdade, olha, a possibilidade de prover, de construir uma morada ao Deus de Jacó. Mas foi Salomão, e a gente já sabe por quê, porque as mãos de Davi estavam ensanguentadas. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Então, isso significa que a gente não tem que congregar na igreja local e nem cuidar do ambiente onde nos reunimos de forma alguma. O que Estevão está explicando aqui é, temos que tomar um cuidado muito grande para a gente não pegar, e isso é algo que o ser humano tem de característica, pegar o que é bom e transformar em algo ruim. Dá um exemplo. Computador é ruim? Não, depende de como você usa. Celular é ruim? Não. Não, mas o celular é do demônio. Só se for o seu. Porque o demônio não está no celular. É você que vai usar. Como tem gente aqui, dinheiro é ruim? Oh, Senhor Jesus. É bênção. Oh, Deus. Depende da forma como você usa, mas a gente tem uma inclinação a pegar coisas que poderiam ser usadas para o bem e usá-las para o mal. Você sabia que grandes descobertas, tudo isso a gente já sabe que é providência de Deus, porque sem isso o homem não faria nada, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas a pólvora, por exemplo, ela não foi feita para uma arma de fogo tirar a vida de alguém. A pólvora ela foi feita, o objetivo era, principalmente a dinamite, o objetivo era quando estavam se construindo as estradas, tinham-se aquelas montanhas enormes, como é que a gente vai fazer? Principalmente na época das ferrovias. Então explodia aquelas rochas, e eles passaram, depois pegaram, e tiveram a ideia do cão. Não, a gente podia fazer disso uma arma. Hoje em dia, a gente tem a questão das bombas nucleares, que todo mundo tem medo. A tecnologia nuclear, ela não foi feita para ser usada como uma bomba para matar as pessoas. Mas quando os cientistas começaram a estudar a força do átomo, eles queriam, na verdade, uma energia barata e limpa. Que até então a gente tinha a energia hidrelétrica e a energia do combustível, que eram energias caras.
Não, a energia atômica ela é muito mais barata e ela é muito mais limpa, não polui o meio ambiente. Aí alguém teve a ideia de pegar isso. Não, é uma energia muito potente, a gente pode fazer uma arma. Então o que eu estou dizendo para vocês é essa inclinação natural do homem de pegar aquilo que pode ser usado para o bem e usar para o mal. É assustador, mas somos assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, mas nós não devemos idolatrá-lo. Nós devemos amar a Cristo e olhar para a igreja como um meio de graça e usufruir e cuidar do que Cristo nos deu para cuidar. Mas não como nós... Só um exemplo, uma determinada instituição religiosa que chegou ao ponto de na propaganda já tirar o nome de Cristo e de Deus e dizer, nós somos tal igreja. Como se essa determinada denominação religiosa por si só abençoasse. Sem Cristo, sem Jesus, sem nada. Só aquela denominação religiosa já tem poder em si mesma. Então é muito assustador a capacidade que o homem tem de pegar até a Bíblia e usar para o mal. Qual é o instrumento que o falso mestre usa? A Bíblia. Ele não vai usar o Corão, nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai usar a Bíblia. E ele vai perverter o significado de muitos textos sagrados e, como o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta, para a própria destruição deles e de quem os segue, eles o farão. Amém? Versículo 48. Entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Então, a igreja, ela necessariamente precisa ser uma extensão daquilo que Deus mostra para a gente, que é a presença dele, e não um lugar que tem um fim em si mesmo, mas a igreja é um meio que o próprio Deus providenciou para que nós andássemos nele. Homens de dura cerviz, o que significa? Pessoas que não se arrependem, pessoas que não voltam atrás, mesmo sabendo que estão erradas. É assustador, mas a cada dia encontramos pessoas que não têm sequer vergonha de dizer, não, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou mudar. Como assim? Você sabe que está errado, você não vai mudar. Como é o nome disso? Orgulho. Homens de dura cerviz, incircuncisos. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez desde a época de Abraão. Se tirava um pedaço de carne do corpo e aquilo mostrava a aliança de Deus com o seu povo. E aqui está dizendo que a circuncisão, que a separação que conta é a do coração. E Deus chama ele incircuncisos de coração. Vocês podem dizer que vocês foram circuncidados ao nascerem, mas o coração de vocês não foi transformado. E a circuncisão física não tem valor se não há a verdadeira separação espiritual. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha que coisa. Porque, irmãos, por mais que você não veja, a Bíblia nos mostra uma conexão entre o ouvido e o coração. Você não, pastor, o coração bombeia sangue. Não tem nada a ver com o ouvido. O ouvido está ligado com o nariz, com a boca, mas com o coração, com o coração. Porque aqui é um raio-x do organograma do corpo humano do ponto de vista de Deus. Primeiro você ouve a palavra com o ouvido e depois ela chega ao seu coração. Isso é se você tiver coração. Porque nós nascemos com o coração de pedra. E pedra não é porque a analogia pedra, não é porque o coração é duro, não.
Pedra é porque pedra é um mineral, não tem vida. Então, a menos que a gente receba um coração de carne, vivo, nós ouviremos com o ouvido, mas não vai chegar no nosso coração, porque a gente nem coração tem para receber. Por isso que se a gente recebe a palavra no coração, isso já é uma grande evidência de que a graça de Deus está sobre nós. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha que coisa, resistis ao Espírito Santo. E essa frase tem sido tão deturpada. Então, se uma pessoa de uma determinada denominação pentecostal, neopentecostal, chega para mim, fala um monte de coisa que nem ela sabe, e muito menos eu, e diz amém, é claro que eu não vou dizer amém. Não sei o que você falou. Não, mas foi o Espírito Santo que me mandou. O meu Espírito Santo não é assim, não. Meu Espírito Santo não é de confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E Deus é glorificado na palavra compreendida e não na palavra que não se compreende. Mas uma pessoa chega para mim, para você e diz Rá? Não. Rá nada. Rá tá aqui. Eu quero a Bíblia. Eu quero alguém que me explique a Bíblia como eunuco. E não alguém que fique dizendo que tem algum poder místico para me abençoar. Não. O poder está na palavra de Deus. A igreja evangélica tem trocado, como Esaú, a primogenitura por um prato de lentilha. Então tem gente que prefere um culto onde alguém supostamente te dá bênçãos do que um culto onde você estuda a Bíblia. É a mesma troca de Esaú. Você está trocando aquilo que de fato te sustenta, que é a palavra de Deus, por algo mentiroso, que são essas profetadas, que é o que mais se encontra por aí com o nome de evangelho, e que de evangelho não tem nada. Versículo 51. Assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Olha que coisa, irmãos. Mas os profetas eram emissários de Deus. E eles perseguiram os profetas. É por isso que Jesus diz: vem cá, vocês ficam aqui lendo o livro de Isaías. Nas sinagogas se lia o livro de Isaías, Jeremias, e bem como os demais profetas. Os fariseus, eles receberam esses livros como inspirados por Deus. E ele diz: mas se Jeremias, Isaías e os outros profetas vivessem nessa época, vocês teriam assassinado eles, como seus antepassados. É como hoje em dia, irmão, se aparece um Jeremias da vida, eu sei que tem um monte de crente que acha que tem o chamado de Jeremias, mas não passaria nem uma noite no esgoto. Jeremias sofreu o bichinho, meu filho. Tem gente que tá, tem o chamado de Jeremias, eu digo, é mesmo? Tá certo. Você nunca leu a Bíblia como deveria, né? Eu tenho chamado de Isaías. Ah, que bom, então já sei como você vai morrer. Como assim, pastor? Cerrado no meio. Vão lhe amarrar num poste, numa árvore, e vão te encerrar no meio vivo. Não, pastor, está repreendido. Oh, mas não é Isaías você? Não é não? Eu tenho chamado de João. Oh, é? É tão bom chamar os outros rasgos de víbora, né? Eu chamado de João. Perdão, sim. Ah, então você vai morrer decapitado, não vai? Porque hoje em dia é uma hipocrisia tão grande. É como as pessoas gostam de pegar livros, né? De pastores que a gente menciona, não só a gente, mas outros também, Spurgeon, Riley e outros do passado. Mas essas pessoas nem de longe vivem a vida que esses homens viviam. Sofrem os sofrimentos que esses homens sofriam, no caso específico de Spurgeon. E se a gente for fazer uma lista das enfermidades de Spurgeon, vai faltar papel. E isso desde pequeno, viu? Ele tinha enfermidades. Ele já era colocado de lado porque ele era gordinho. Ele já tinha problemas de saúde, então ele era gordinho, não sabia muito jogar esportes, nem tinha muito negócio de correr, então deixava ele de lado. Aí ele, com o avô, o que ele ia fazer? Ler a Bíblia. Lá para os 12 anos ele já tinha lido o Peregrino mais de 10 vezes. A Bíblia
tantas outras. Então, mas hoje em dia, a gente não vê muito isso não. Hoje em dia, uma criança, quando ela está um pouquinho fora de forma, o que ela faz? Ela vai jogar videogame. Pais, vejam direito. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Então a ideia é, você é crente, meu filho? Você vai ser perseguido. No seu trabalho, você vai ser perseguido na sua casa, você vai ser perseguido por você mesmo. Porque o seu velho eu não vai facilitar para você. Você vai estar querendo fazer uma coisa para Deus e o velho eu vai dizer, que é isso, rapaz? Vai ficar nessa? Sua vida vai para caminhão. Fica assim não. Você acha que tem algum crente de verdade? Não é assim? A gente pensa que crente sai a gente. E que a gente está exagerando. Meu irmão, para você ser um crente exagerado na sua crentice, falta milhares de quilômetros, viu? Acho que ainda uma distância daqui para a Lua ainda seria perto. Para a gente ser um crente radical. Nós somos crente água com açúcar. E bota açúcar nisso, viu? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. O justo quem é, irmão? Também começa com J. Jesus Cristo. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus. Perceba que todo o sermão de Estevão é apontando para Cristo. E aqui na conclusão, ele mostra isso. O qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Traidores. Por quê? Porque eles pegaram Jesus na covardia. Eles não tiveram coragem de na frente de todo mundo pegar Jesus e prender. O que foi que eles fizeram? Procuraram um traidor chamado Judas Iscariotes, ofereceram dinheiro e prenderam Jesus de noite. Fizeram um julgamento fraudulento segundo as suas próprias normas, porque do ponto de vista da lei, ninguém podia ser sentenciado à morte num prazo inferior a 24 horas. E outra coisa, ninguém podia ser julgado à noite. O julgamento tinha que ser feito de dia. Então eles não cumpriram nem as suas próprias leis, que eles diziam tanto guardar. Então, são os evangélicos de hoje que falam tanto, né, que são evangélicos, que têm bons modos, que são a favor da família. É até risível quando você vê um evangélico falando esse tipo de abobrinha, né? Temos que tomar cuidado, porque esse tipo de erro já anda sobre a terra há muito tempo. Não é novidade para quem lê a Bíblia. O qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. É muita coragem para um jovem olhar para a liderança religiosa. E o Sinédrio, ele simbolizava a reunião, do ponto de vista judaico, dos três poderes. A gente que mora aqui no Brasil, nós temos o poder judiciário, que tem a sua mais alta patente, por assim dizer, a sua mais alta denominação no STF. Você tem o Congresso Nacional, são os deputados federais, senadores, que vão lá decidir as leis do nosso país. E você tem o poder executivo, que tem o presidente, o governador e o prefeito. O Sinédrio era uma espécie de junção desses três poderes. Eles não criavam leis, mas eles decidiam como aplicavam essas leis, né? Não, o sábado é assim, ó. Você não tem que fazer trabalho no sábado, mas você pode caminhar tal assim. E tinha uma coisa engraçada, vocês vão dar risada, mas é verdade. Eles tinham eles desenvolveram um método para burlar Deus. Então, como você só podia caminhar não sei quantos passos no sábado, então o que eles faziam? Eles pegavam uma tábua. Aí ele botava a tábua, andava sobre a tábua, botava a tábua, então não estava pisando no chão. Ah, mas esse povo é sem vergonha. Ninguém pisou no chão aqui. A gente não deu passos. O povo assim que criava, pegava a Bíblia, não, vai ter uma brecha aqui, ó. Como fizeram
em outros casos. Por isso que Jesus, quando era confrontado pelos fariseus, ele dizia assim: vem cá, vocês não têm a Bíblia não? E acima dos fariseus tinha um grupo religioso mais poderoso. Ele era menorzinho, mas por ser mais rico e mais poderoso, era eles quem davam as cartas, no final de contas, que eram os saduceus. Era de onde vinha o sumo sacerdote. E os saduceus, eles uma vez quiseram pegar Jesus assim em alguma falha. Jesus olhou para ele e disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É mais ou menos assim. É você pegar uma pessoa que tem pós-doutorado em Direito e dizer: você não entende nada de Direito. Quando você pegar um teólogo que fez seu PhD na Alemanha e você diz assim: de teologia você não entende nada. Mas eu tenho PhD, eu ensino em 3 faculdades de teologia no Brasil e no mundo. Pois é, meu filho, mas você não entende nada de Bíblia. Foi o que Jesus disse para os saduceus. É porque normalmente quando a gente lê, a gente não contextualiza, né? Não sabe o que está perdendo. E aqui agora, Estevão, nas pegadas de Jesus, segue pregando da mesma forma. Do qual agora vocês se tornaram assassinos e traidores. Vós que recebestes a lei. Olha que coisa. A quem mais é dado, Mas é cobrado. mais é cobrado. Então vocês que tiveram o estudo bíblico na segunda, na terça, hoje, e se não acontecer, né, de Deus levar alguém aqui, ou eu mesmo, até domingo a gente está aqui, 4 dias na semana, só estudando a Bíblia. E aí, você acha que você não vai ser cobrado? Então aqui ele diz: vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ao ouvir uma pregação dessa, imagina, esse povo chorou, se arrependeu. Amém? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E aqui a gente percebe o cumprimento da parábola das parábolas. Qual é? Semeador. A parábola do semeador. Olha a diferença. Os discípulos do caminho de Emaús ouviram de Jesus algo parecido. E o que? O coração deles ardeu. É verdade. Jesus disse algo parecido para eles assim: vocês são tardios para aprender, né? Mas eles ficaram com raiva, não. Eles ficaram arrependidos. Mas esses homens ouvem a palavra de Deus e eles ficam com o quê? Com raiva. Esse irmãos, não tem neutralidade. Não tem. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Onde é que começa a fúria? No lugar que devia estar cheio de amor. O coração. A gente vai falar e a gente vai fazer o que está cheio, o coração. Rilhavam os dentes, demonstração de raiva, não só interna, externa. Mas Estevão, olha que coisa, fica parecendo assim, né? Na guerra espiritual, os do mal ficam com raiva e os do bem ficam com amor. Não, pastor, aí não. A gente também pode ficar com raiva santa, não? Não. A gente fica com amor santo, é mais poderoso. Por que você acha que eles disseram aumenta-nos a fé? Por causa disso. Você acha que o que Estevão vai fazer aqui é fácil? Ele está sendo julgado injustamente, o pessoal está maltratando ele injustamente e ele está exigindo seus direitos? Não, cheio de amor aqui. Pronto para ser oferecido como sacrifício. Parece vocês, amém? Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Até espirrou, testificando. Socorro, Deus. A vizinha, gente, esse pastor não deixa passar nada. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Irmãos, quando eu e você fomos perseguidos aqui na terra por ser crente, pare de olhar para a pessoa que está te perseguindo e olhe para quem? Para Jesus. Amém, Senhor. Fica olhando para a pessoa que está lhe perseguindo, só vai dar raiva. Aí vai ser mais trabalho ainda para perdoar. É verdade. Aí você olha para Jesus.
Amém, Senhor. Ah, Jesus é bom. Ah, Jesus é amor. Ô glória. Ah, Ele me ama. Ô glória. Aí quando você olha para a pessoa de novo, você já está, né? Ô Amado. Pai. Amém? Todos Amém. vocês tiveram essa experiência hoje, não foi? Estamos tendo agora. Aleluia. Até aqui tá mais. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Você devia pegar o nome de Estevão e botar o seu nome. Pela fé. Mas você, Mateus, cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eita. Chega meu rupier. Fitou os olhos no céu. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a pessoa não olha para o céu, para a terra. Ela olha para onde? Para o Pro céu. céu. Amém, Senhor. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do que alto. são do alto. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. A glória de Deus é a presença do próprio Deus, porque a glória de Deus não pode ser separada do Deus da glória. É tão legal, né? Quando a gente estuda a Bíblia e percebe coisas como essa. Ele viu a glória de Deus, ele viu a presença de Deus, e aqui a gente percebe que o Deus verdadeiro, ele é 3 em 1 e 1 em 3. E aqui a gente vê as 3 pessoas da Trindade nessa passagem. Resistir ao Espírito Santo, e quando Estevão olha para cima, cheio do Espírito Santo, e ele vê quem? Deus e Jesus. Deus Pai, Deus Filho, que estava à sua destra, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, o Messias, esse que eu estou apresentando para vocês, em pé, Glória a Deus. à direita de Deus. Imagina uma visão dessa, irmão. Louvado seja Deus. É bênção, né? Vale mais do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Glória a Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos. O apóstolo Paulo diz algo semelhante: não suportarão a sã doutrina, como se tivesse comichão nos ouvidos. Alguém de vocês já teve um vermezinho no ouvido? Deve ser uma agonia, né? Pois é, a sã doutrina produz isso em quem não tem o coração regenerado. Clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes, olha que coisa, a unanimidade para fazer o mal. E a gente não tem aqui a unanimidade para fazer o bem, deveria. Arremeteram contra ele, se lançaram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Você já imaginou uma morte por apedrejamento, irmãos? Já imaginou? Você tomar pedrada até morrer? Pois é, foi assim que Estevão entrou na glória. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O seu testemunho está sendo visto por pessoas que podem ser cristãos amanhã. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes. Olha que coisa. Ele está dizendo: Senhor, não coloca na conta deles esse pecado. Você faria isso para uma pessoa que está ali arrumando pedra? Porque, irmãos, a gente não está fazendo isso por alguém que diz uma palavra que a gente não gosta. Machado da matança. Revela sempre. Deus vingador, pega ele. Envia o anjo da morte que enviou para os egípcios na noite de hoje. Eu vi algumas vezes, de segunda-feira para cá, o vídeo dos discípulos ao caminho de Emaús. Algumas vezes eu vi. É muito bom, edificante. E eu acho engraçado, no decorrer do vídeo, tem uma hora que Jesus está falando com os discípulos, aí um dos discípulos fala assim: mas Jesus, por que Jesus não matou os maus e deixou os justos ficarem bem? E quem é que é justo? Não ia ficar ninguém. Então aqui, é que a gente muitas vezes não percebe isso. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, expirou. Em outras versões diz: adormeceu. E olha que coisa forte agora, irmãos, eu vou ler para vocês. E Saulo
consentia na sua morte. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele se alegrava com o sofrimento dos crentes. Está vendo, irmão? Vamos voltar agora para Lucas 24. Isso é só a introdução, viu? Amém. Porque o texto que a gente está meditando é Lucas 17. Aleluia. Está falando aqui do reino de Deus, amém? Amém. Quem quer morar lá, eu acho muito interessante. Se eu estiver enganado, o irmão José vai me corrigir. Mas tinha um pastor chamado Richard Baxter. E ele foi diagnosticado com uma enfermidade que na sua época era incurável. O médico chegou a dizer para ele que ele tinha poucos meses de vida. Aí ele disse, já que eu vou morrer, e eu creio que eu sou um crente verdadeiro, eu vou para o céu, eu quero conhecer o lugar que eu vou morar. E ele começou a separar, eu acho que 30 minutos do dia, ou uma hora, eu acho que 30 minutos. Aí você fica pensando, mas só 30 minutos? Meu filho, você está separando 30 minutos por dia para orar, ler a Bíblia e fazer tudo para Deus. 30 minutos por dia você não está separando. Ele separou 30 minutos só para estudar o céu. Fora as outras coisas que ele fazia como cristão. E aí quando ele estava pensando que ia morrer, o médico disse, rapaz, se você não morrer até agora, você não vai morrer mais. Dessa doença não, você pode morrer de outra coisa. Aí ele disse, rapaz, mas estudar esse negócio do céu é tão legal, então segurança tão boa, vou estudar isso. Ele percebeu como era maravilhoso conhecer o lugar que ele ia morar a eternidade inteira. A gente é tão negligente nessa área, irmãos. Falando do reino de Deus, e a gente conhece tão pouco. Claro que existem muitos aspectos do reino de Deus que a Bíblia não revela, mas tem muitos outros que ela revela e que a gente não conhece por pura negligência, preguiça, não está dando prioridade às coisas de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho escolaridade. Mentira. Jambânia tinha menos escolaridade que todos que estão aqui. E ele estudou a Bíblia mais que todos nós. Talvez todos nós juntos. Então isso não é desculpa. Então cuidado, irmãos. Não seja negligente com as coisas de Deus. Seja diligente. Vamos lá para Lucas 24. Os discípulos. Eu sei que vocês já viram o vídeo, né? A essa altura do campeonato. Já viram o vídeo. José, inclusive, botou no zap na mesma hora. Não foi na segunda. Ele não esperou nem chegar em casa. Durante o culto, ele já botou aqui, irmão, os discípulos no caminho de Emaús. Eu vou fazer a leitura a partir do começo, tá certo? Só pra gente não pegar o trem andando. Naquele mesmo dia, versículo 13, que dia é esse? Você já sabe, domingo. Naquele mesmo dia, o domingo da ressurreição, as mulheres já tinham visto Jesus ressurreto de manhã cedo, mais especificamente Maria Madalena. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas? A última semana. Como Jesus chegou, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. E o Evangelho de João é muito bom nesse sentido, porque o Evangelho de João ele centraliza a maior parte dos seus escritos na última semana de Jesus. Se você estudar o Evangelho de João, você vai perceber isso. O Evangelho de João, se eu não me engano, ele tem 21 capítulos e a grande parte, mais da metade, eu creio, é só falando da última semana de Jesus. E aqui eles vão conversando sobre isso, tudo que aconteceu. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas Jesus é demais, né, gente? Quando a gente pensa que nós estamos sozinhos, ele chega. Mas ele nunca vai chegar como a gente imagina. Os sábios que demonstraram não ser tão sábios assim do Oriente, sabiam que ia nascer o Messias e que ia nascer e ele ia ser judeu. E eles vão lá procurar no território de Israel e eles batem na porta de Herodes. Porque você é rei, deve ser da descendência de algum rei. Quem é que está reinando aí em Israel? Rapaz, é um Herodes, é bem perverso. Vai que é parente dele, né? Deixa eu ir lá perguntar aí. E Jesus estava nascendo filho de uma dona de casa, em Belém, na Judeia. Então,
ele aparece em lugares que a gente não espera. Porque nós normalmente gostamos de fantasiar o mundo espiritual. Quando na verdade o mundo espiritual, irmãos, ele é tão real que até assusta. Estava conversando com uma pessoa próxima esses dias que disse que não acredita em Deus. E eu falei, olha, cuidado. Você está dizendo que não acredita em Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, o demônio acredita em você. Você pode acordar de noite e ver um demônio do seu lado. Porque quando você diz não acredito em Deus, você está dizendo eu ando com os demônios. Porque nem os demônios chegam a essa loucura de dizer que não acreditam em Deus. Eles não só acreditam, como treinam. Imagina você ver um demônio. E aí, boa noite. Estamos do mesmo lado. Você que viveu em pecado a semana toda, é isso que aconteceu. Ah, pastor, mas não fala desse jeito não. E quer que eu fale como? Salva-me, Senhor. Meu filho, quando você peca, quem é que está ficando feliz com o seu pecado? O cão! E quem é que está ficando triste? Jesus. Jesus. Você quer assim? E aí é como? A gente gosta sempre de tentar, né, perverter, para poder aliviar o nosso lado. Quando na verdade a gente vem enfrentar as coisas de frente e se arrepender. Que é o único caminho. Então os discípulos estão aqui. Jesus se aproxima e ia com eles. Eles não perceberam. Olha a graça de Deus. Que podia deixar. Se a gente fosse Deus, já pensou? Que nada, esses dois incrédulos. Vou nada atrás deles. Se eles quisessem, eles que ficassem em Jerusalém, foram embora, vou deixar eles lá. Deus decidiu não acreditar, vamos viver. E Jesus vai lá. E vai conversar. Mas perceba, irmãos, que Jesus aqui não está dando pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Jesus sabe onde vai e o que vai falar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por isso que a gente prega a palavra de Deus. Por isso que a gente prega a palavra de Deus tantas vezes. Porque a gente acredita que enquanto a palavra de Deus é pregada, há a possibilidade real de escamas caírem dos olhos dos ouvintes e eles enxergarem o que antes não conseguiam ver. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? Se fosse hoje em dia, é o cartão, Misericórdia. a eleição, é o preço que está subindo, é a minha saúde, que eu fiz um check-up e não deu muito legal. Esse Covid aí que não vai embora, e tem agora uma varíola dos macacos. E agora está chegando e o pessoal está preocupado. Rapaz, nossa, acabou o Covid, chegou esse negócio. Rapaz, no mundo tereis. Você está esperando o quê, meu filho? Que vai chegar aqui no mundo e não tem nada. Ah, mas tá doença, Deus me livre. Mas não foi Deus que enviou. Não foi não. Meu Deus nunca enviaria isso. É, meu filho, então você precisa estar mais na Bíblia. Porque não cai uma folha sem a ordem de Deus. Você acha que vai chegar uma doença desse nível no mundo e não foi Deus que fez e organizou todas as coisas? Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que caminhais? Jesus gosta de quê? De conversar. Uma das coisas que me entristece, irmãos, é que eu percebo que muitos têm mais prazer em conversar com ímpios do que com os irmãos crentes. Verdade. Aqui é diálogo de crente. Os dois discípulos são crentes, eles estão conversando entre eles. Você acha que só tinha eles no caminho? Vocês não viram o filme não bíblico? Aquele filme é uma realidade. Normalmente, principalmente depois da semana da Páscoa, você caminha e há um monte de gente caminhando assim, pela mesma estrada. Então eles podiam estar conversando com outras pessoas. E aí, como é que está a série A e a B? Vai subir, vai descer. Rapaz, esses times, viu? Tinha um grupo conversando de futebol, tinha outro conversando de política. Eles estavam conversando de quê? De Jesus. Percebeu porque Jesus chegou até eles? Então,
a gente às vezes prefere conversar mais sobre trivialidades do que sobre aonde vai a nossa alma eterna. Não é loucura, irmão? Pois é. Loucura. Por isso, eles, continuando agora aqui, versículo 17, eles pararam entristecidos. Quando Jesus fez a pergunta, eles pararam entristecidos. Por quê? Porque eles amavam a Cristo. Era um amor imperfeito? Era, igual ao nosso. Era um conhecimento imperfeito? Era. Igual de alguns, infelizmente, irmãos que são nécios. E quando eu falo nécios, não é nem por tempo de igreja, é porque não se dedicou como deveria ao estudo da palavra. E não conhece a palavra como já deveria, como está escrito em Hebreus. Pelo tempo decorrido, já deviam ser professores. E ainda estão precisando aprender o beabá. Como é que é isso? Então aqui ele diz, versículo 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Oi? Ainda girou para Jesus e disse, vem cá, Jesus, você não está vendo jornal não na internet? Saiu tudo. A gente é, né? Oh Jesus, perdoa. Eles olham para Jesus como se Jesus fosse um alienígena. E ainda repreende Jesus porque Jesus não sabia o que tinha acontecido. Versículo 19. E lhes perguntou, Jesus, na maior paciência. Eu falei na segunda-feira, eu estou repetindo porque é muito legal. Quais o explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Eles estão dizendo, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. E Jesus estava onde? Do lado deles. Parece a gente. Mas Jesus, você lembrou que ele está aqui no meio de nós? Aleluia. Ele está aqui, ó, no meio da gente. Obrigado. Mas Jesus, ele está aqui, porque você está gritando, doido. Ele não é surdo, não. Oh Deus. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era para um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo, e com os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Então eles dão uma síntese do que aconteceu com Jesus nos últimos dias. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Percebe como, quando você conhece parcialmente a Bíblia, você está a um passo de ser enganado pelo mundo, pelo diabo e por você mesmo. Porque você tem que conhecer toda a Bíblia. Eles estão aqui, eles estão meio certos e isso fez deles completamente errados. Jesus vai redimir Israel. Sim, ele vai redimir. Ele vai redimir, mas redimir em quê? E que Israel? Eles estão errados. A frase está certa, mas a compreensão deles da frase está errada. É como, salvo engano, acho que o profeta Isaías, que diz, né? Comereis o melhor desta terra, se vocês me obedecerem e me ouvirem. Assim, tá vendo? Vai comer o melhor da terra. Feijão, arroz, churrasco. Quem gosta de japonês, né? Sushi, sashimi, temaki. Mas estou com isso, estou com fome. Jogo quente, churrasquinho, pizza. Você acha que o melhor dessa terra é isso? Você acha que Isaías estava falando disso? Quando falou que a gente ia comer o melhor dessa terra? Ou você acha que era o que Jesus está dizendo no Evangelho de João capítulo 6? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso é o melhor dessa terra. Por isso que a gente ceia. Mas a interpretação errada de passagens bíblicas faz com que a gente se torne mais parecido com o cão do que quem não conhece nada da Bíblia. Não é assustador isso? Mas é o que a Bíblia ensina. Uma pessoa que interpreta a Bíblia de maneira errada, ela é um instrumento do mal, muito mais poderoso do ponto de vista do maligno do que quem não conhece nada de Bíblia.
Por isso, cuidado. Não deixe com que as suas emoções falem mais alto do que a palavra de Deus. Não deixe. É abrir a porta para Satanás entrar. Aqui continuando, versículo 21. Ora, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia. Já é o terceiro. Jesus disse que ia ressuscitar em que dia? Hein? E já é o terceiro dia. Rapaz, a ficha do cara aí. E Jesus está ali. Já é o terceiro dia, né? Ele ia ressuscitar, né? Olha eu aqui. Vocês estão vendo? Quer uma placa? Só Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ô Senhor, nos ajuda na nossa pouca fé. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade. Olha, aqui eles estão dando uma confissão de incredulidade. Porque olha que coisa, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Significa que de manhã eles estavam lá no bolo. Foi depois que as mulheres chegaram que eles não acreditaram e foram embora. Tendo ido de madrugada ao túmulo, de madrugada significa antes das 6, né, que é quando começava o dia, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, as mulheres não viram Jesus, só quem viu Jesus foi Maria Madalena. As mulheres viram um anjo que disse que ele ressuscitou. E voltaram correndo para dizer, de fato, alguns dos nossos, que a gente já sabe quem foi. Foi quem? Pedro e João. João era mais novo, foi correndo, corria maratona, corria, né? Parece aqui. Quem vai pregar hoje é o velho ou o novo? Então tinha João e Pedro. João era o novinho e Pedro era o velho, né? E aí João chegou na porta, mas ele não entrou, ficou esperando Pedro chegar. Quando Pedro chega, entra e vê de fato que estava lá o lençol, mas Jesus não estava lá o corpo. Esse fato que eles estão dizendo aqui. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, não viram. Então lhes disse Jesus, honestos. Não é muito parecido com o que Estevão diz lá? Mas aqui eles não ficam com raiva. Honestos e tardos de coração. O que é tardos de coração? Parece, eu não sei se vocês lembram. Meu pai, há muitos anos atrás, meu pai tinha um carro que era a álcool. E não é como os carros de álcool de hoje, que você ficava meia hora. Né? Mano, se você tivesse com horário... Ó Senhor Jesus. Para pegar aqueles carros, né? Que se chamava, né? Combustão a frio, né? Então era difícil pegar. Depois de pegar também não era bom, né? Então aqui tarde é difícil de pegar esse carro. Nem no tranco. Desce para empurrar, vai. Vamos ver se no tranco pega. Acho que alguns da gente está precisando disso. E aqui Jesus diz, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele está falando tudo que está escrito no Antigo Testamento, porque às vezes há uma divisão quando fala assim, Moisés e os profetas, mas a ideia não é separar Moisés como se Moisés não fosse um profeta, mas é no sentido de que Moisés trouxe as leis, aquilo que a gente conhece como decálogo, né? Um resumo do pensamento de Deus para o seu povo. Mas no Antigo Testamento é todo mundo profeta, né? Seja ele Moisés, Josué, todos eles eram profetas. E aqui ele vai dizer, porque vocês não acreditaram no que eles falaram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. O próprio Jesus já tinha dito isso inúmeras vezes, que era necessário que ele sofresse nas mãos das autoridades judaicas, que fosse entregue nas mãos dos gentios, que fosse morto e no terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro ficou tão indignado com isso que disse, Jesus, de maneira nenhuma deixaremos isso acontecer.
Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogito das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Versículo 27. E começando por Moisés, o que a gente fez de estudar o sermão de Estevão foi nesse intuito de entender um pouco do que Jesus falou com esses homens. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, quando você pega os 39 livros do Antigo Testamento, eles apontam para Cristo. Vou facilitar a sua vida. Pastor, qual é o assunto principal de Gênesis? Jesus. E de Êxodo? Jesus. E Levítico? Jesus. E Número? Jesus. E Deuteronômio? Jesus. E Josué? Jesus. E assim sucessivamente. E Salmos? Jesus. É que Jesus veio. Pense numa pessoa que amava Jesus sem conhecer face a face, era Davi. E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos meus pés. Mas Jesus disse: se Davi chamou o Messias, que devia ser seu sucessor, que devia vir da sua linhagem, de Senhor, como é que vocês estão achando que ele vai ser um homem comum? Glória a Deus. Aí eles não tinham como responder. Uma coisa que você e eu já sabemos, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então aqui ele diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eu acho tão lindo. O que, pastor? Eu não achei nada bonito aqui. Como Jesus quer que você peça para ele ficar com você. Glória. Parece, né? Jesus gosta disso. É porque a gente gosta, infelizmente, a gente automaticamente, a gente gosta de pensar num Jesus parecido com a gente, quando na verdade Jesus não tem nada a ver com a gente. A gente é que tem que mudar e se tornar parecido com ele. Então, se você tem uma pessoa que chega a você, fulano, que é isso? Aí você diz, é isso aqui. Aí você está aqui de novo fazendo, fulano, que é isso? E num espaço de 10 minutos, fulano perguntou o que é isso para você 10 vezes. Na 11ª, rapaz, deixa em paz. Deixa eu fazer, deixa eu enterrar meu povo. Deixa eu pintar minha parede. Deixa eu vender meus imóveis. Oh, Deus. Deixa eu estudar para o meu concurso. Então, mas Jesus não é assim. Se você 100 vezes, em 10 minutos, Jesus, 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 Ele ama. Ele ama que você procure Ele. Ou você nunca leu, ó? Quando ele conta pra gente a parábola do juiz iníquo. Imagine. A gente pensa, o juiz bom, um juiz que era correto do ponto de vista humano. Então a viúva que tinha lá, ele julgou corretamente. Isso já seria difícil. Mas o juiz era ímpio na parábola. E ele não temia a Deus e nem aos homens. E aquela mulher insistiu tanto que o homem disse que nada, não quero mais ver essa mulher. Vou julgar a causa dela. Sim, Deus que é bom. Tiago diz a mesma coisa. Precisa de sabedoria? Peça a Deus, que dá livremente. Então, pergunte as coisas a Deus. Você não sabe, pergunte a Deus, não pergunte ao Google. Deus é muito melhor que o Google. Eu já contei aos irmãos que uma vez aconteceu uma palavra, o cumprimento de uma profecia comigo. Está escrito no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, se beberem alguma coisa mortífera, não terás dano algum. E eu tenho esse costume, mau costume, os irmãos já perceberam, né? Que eu sempre trago essas garrafas de 1,5 litro e bebo na boca. Toda vez que eu vou comprar, o rapaz quer um copo, eu digo, não, sou eu que vou beber. E aí eu tinha uma garrafa dessa que eu bebi em casa, e assim a minha metade,
né, que disse que amou só carne, ela teve uma ideia muito boa. Se essa garrafa tá suja, eu vou tacar de água sanitária para limpar. E ela não me avisou. E botou na geladeira. E eu cheguei da igreja com a sede, bebi água sanitária, meu filho. Já, assim, nessa lá. Só fui sentir depois de tomar uns 300 ml. Matei meu marido! Aí vai procurar no Google, toma leite! Não toma! Come alguma coisa, não come nada! Eu digo, gente, é pra fazer o quê? Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou orar, vou comer, que eu tô com fome, porque eu sou crente. E vou dormir. Se Deus quiser me levar, me leva. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, que a gente ouve tantas coisas, né? Do Google e de gente que se acha tão inteligente e se esquece da Bíblia. Que é a única palavra inerrante que está na terra. É a Bíblia. Por mais que os homens se levantem contra, naquele grande dia ela os julgará. E nos julgará também. Então eles se aproximavam da aldeia para onde iam e fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção, ó. Eles iam parando na aldeia e Jesus disse assim, tchau. Ele pregou e ia. Se a gente acabou de evangelizar, quer ir para o domingo? Rapaz, passei 2 horas evangelizando você não vai dar uma moral para ir no domingo na igreja. Na segunda, na terça. Não vai na sexta. Olha, mano, não lhe digo é nada, viu? A gente é muito imediatista. Jesus pregou a palavra e eles me foi embora. E mais que ninguém me ensinou. A gente lança a semente. Uns plantam, outros regam. Quem dá o crescimento? Mas a gente quer dar o crescimento. Aí você vê hoje em dia seminário para crescimento da igreja. Como é? Jesus desce na terra. Como é? É isso? É Deus assim? Como é? Quem que vai dar o seminário? A igreja não cresce. Quem faz a igreja crescer é o Senhor. E acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo. Com esse pragmatismo, com essa ideia de obter resultados a qualquer custo. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção que ia passar adiante, mas eles o constrangeram. Qual foi a última vez que você constrangeu Jesus para ficar com você no seu momento de oração? Aí eu vou dizer para você, não, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Quem se lembra do Vale de Jaboque? Eu não, pastor, eu sei o que é reboque. Semana passada eu professor do carro foi rebocado. Não, é o Vale de Jaboque, onde Jacó se viu parecendo a gente, imprensado. Tinha um irmão dele que já tinha dito, vou matar ele, que era Esaú. E atrás tinha quem? Labão, que disse, pego ele e despedaço. E aí ele estava lá num lugar que, se fosse para cá, o irmão dele pegava. Se revoltasse, Labão pegava. Ele disse, Senhor, a quem tenho eu? Agora, Jacó, é agora. Parece a gente. Tanto tempo para buscar Deus, a gente fica esperando 45 do segundo tempo, às vezes já é prorrogação. Mas Deus é misericordioso. Aí ele divide a família. Olha que pensamento, ele está parecendo esses discípulos. Ele pensou que ia ter uma chacina. Aí ele dividiu a família e disse, não, se pegar, vai matar só uma parte, outra parte continua vivo. Dividiu a família, cada um foi por um caminho. E ele foi para onde? Orar. Ele levou. E ele está lá orando a madrugada inteira. Parece alguns irmãos que têm insônia, amém? A gente tem insônia, meu filho, a gente pensa em tanta coisa, menos em oração. Oh, Senhor, nos perdoa. E aí, ele está lá orando, de repente aparece um anjo, e o anjo começa a lutar com ele, que anjo agressivo. Por que isso? Mas, na verdade, ali, irmãos, o anjo revelando como Jacó era rebelde. E essa luta é para Deus, é como um pai querendo vestir a roupa num filho.
pequenininho, e o filho não quer vestir a roupa, né? Parece o quê? Uma luta. O pai bota o braço, atira. O pai bota o outro, tirou o outro. Tá lutando ali. E tá lá o anjo de Jacó. E aí tem uma hora que o anjo disse, rapaz, já tá bom de luta. Vou embora, já tá amanhecendo. Jacó disse, de jeito nenhum. Não vou deixar vocês, senão, rapaz, vocês não lê Bíblia não, senão me abençoares. Aí Jacó recebeu uma bênção. Vocês querem a bênção de Jacó? Alguém manda? Alguém? Aí você quer bênção, né, Jacó? Não, bênção, tá certo, tá abençoado. Aí, para confirmar a bênção, pegou na perna de Jacó e Jacó ficou manco o resto da vida. Mas estava abençoado. Amém? E a gente não quer uma dorzinha. Paulo tinha um espinho na carne e a gente não quer uma dorzinha. Então aqui, ele fala que esses homens constrangeram. Qual foi a última vez que a gente constrangeu Jesus? Ô Jesus, fica comigo. A gente dorme no meio da oração e diz que é o Espírito. Não tem esse Espírito da dor de soneca não. Camarada, eu dobro os joelhos, mas eu estou cansado, mas eu dormi, mas eu creio que mesmo dormindo eu estava orando. É, cara de pau. Estou acordado. Não, irmão Paulo é de oração. Eu estou falando a gente, pessoas normais. Porque a gente tem essa facilidade, irmãos, de dormir quando devia estar acordado e de ficar acordado quando devia dormir. A gente tem a facilidade de separar o que Deus uniu e de unir o que Deus separou. É a inclinação, irmãos, da nossa carne. É oposição a Deus. Mas eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Tão bom, irmãos, quando a gente gosta de ouvir a palavra de Deus e tem alguém que ensina pra gente, o tempo passa voando. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos. Não foi porque Jesus partiu o pão parecido com o que foi na ceia. Não, isso é graça. Isso é graça. É favor imerecido, é poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é esse aqui. É pegar coisas que para muitos são simples e transformar vidas. Como das trevas para a luz. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram a ele. Mas ele desapareceu da presença deles. Isso é maravilhoso. E disseram um ao outro, olha o crente quando está com outro. Agora se ele está com um ímpio, ele vai falar com quem? Crente tem que andar junto. Outro dia apareceu uma pessoa aqui que disse, Deus me chamou para um ministério individual. Eu digo, só se for outro Deus, porque o da Bíblia não faz isso não. Olha, tem os apóstolos, era de 2 em 2, como é que seu ministério é sozinho? Que é isso? Pode ser mais de 2, mas menos de 2, tem isso não. Enviar, mas menos de 2. Então tem que tomar cuidado. Tem muita gente fazendo coisa errada, se dizendo evangélico ou evangélica, e de evangelho não tem nada, porque não segue o evangelho. E aqui esses homens disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração. Olha a diferença da pregação de Jesus para esses dois e a pregação que Estevão fez diante do Sinédrio. É diferente, irmão, da reação. Esses homens ardia o coração quando ele falava pelo caminho, quando nos expunha. Se era uma pessoa que podia falar de poder de Deus, era quem? Jesus. Mas ele fazia isso? Jesus podia dar o testemunho dele. Eu entrei há uma semana atrás, e aí eu fiz assim, e eu fiz desse jeito. Ele podia dar, mas ele fez isso? Não, ele pegou as escrituras que falavam a respeito dele, mas ele expôs a eles a escritura. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas que têm desvalorizado as escrituras e colocado o seu testemunho pessoal
acima das escrituras. Deplorável, mas muitos aplaudem. E na mesma hora, levantando-se, na mesma hora, mas já era tarde. E aí? O pastor não falou nada comigo. É mesmo? Quantas vezes, irmãos, a gente procrastina para amanhã o que Deus mandou a gente fazer hoje? Não é porque hoje o dia está apertado. Está apertado como você está preso em algum lugar? Não estou solto, não, tenho muitas obrigações. E na hierarquia das obrigações, o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Se Deus te mandou fazer uma coisa, todos os compromissos que você fez, desmarque. A ordem de Deus está acima de qualquer obrigação humana que você tenha tido antes. Muitos são os planos dos homens, mas o que deve prevalecer é o propósito do Senhor, irmão. Deus me mandou fazer uma coisa. Ficar, irmão. Os primeiros apóstolos, eles eram o quê? Desempregados? Estavam na fila do Cine Bahia procurando emprego? Não, eles tinham emprego. Estavam trabalhando. Dois deles, inclusive, estavam costurando as redes para já pescar no outro dia. E Jesus, Mateus, estava trabalhando na coletoria. E Jesus chamou. E ele imediatamente o seguiu. Aí Jesus manda a gente fazer algo. Não, é porque agora eu estou de plantão. Brincadeira que o irmão faz isso, né? Se Jesus mandar, ele sai de plantão e quer o que seja. Mas assim, nós normalmente... Não, mas hoje eu programei para fazer o mercado. Mas hoje eu programei para fazer isso ou aquilo. Hoje eu programei para pintar a parede de casa. Mas Deus mandou. E aí? Acabou. Esses homens tinham programado dormir lá. E já era tarde. Mas quando eles souberam, eles perceberam como era urgente falar com os discípulos que Jesus de fato havia ressuscitado. E a gente não acha que é urgente pregar o Evangelho. Por quê? É a mesma coisa. O Evangelho é o quê? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Isso é o Evangelho. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, perdão. E ele diz aqui, concluindo: levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, porque Judas já tinha saído do grupo. A essa altura Judas já estava se enforcando, já tinha se enforcado. E outros, os 11 e outros que estavam lá com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E aí, pastor, o que isso tem a ver com Lucas 17? Eu vou concluir agora, irmãos. Eu sei, né, que o horário já deu. A gente vai fazer uma pequena pausa e depois volta até 1 da manhã, amém? Não? Ainda não, né? Não hoje. Ali a irmã diz: Albert Benjamin está em casa me esperando. Eu vou dizer que ia ficar até tarde. Então aqui no capítulo 17, versículo 20, só para a gente concluir, que foi a partir daqui que a gente iniciou toda essa sequência de Lucas 24, de Atos 7. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente imagina as coisas espirituais, a gente sempre quer trazer isso para um plano sensorial. Pastor, traduza. Vou dar um exemplo. Normalmente religiões de misticismo, elas usam muito coisas de cheiro, né? Então você vai ver que no candomblé, se eu não me engano, tem aquela questão das lavandas, né? Água de cheiro. Nas religiões orientais, você vai ver, a maioria delas usa aquilo que a gente conhece aqui como incenso. Então sempre a ideia de ter alguma manifestação do físico para dizer: não, tem uma presença do espiritual aqui com a gente. Tá sentindo o cheiro? Tá sentindo o calor? Tá sentindo o frio? Tá sentindo isso? Então você sempre está sentindo.
E a gente vê muito isso no movimento pentecostal. Como foi o culto? Rapaz, eu senti um poder. Você sentiu? Mas vem cá, e pregou o quê? E aprendeu o quê? Como foi? E as escrituras? Não, a escritura não teve nada. Mas quando gritava, eu senti uma vibração que me arrupiava todo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o reino de Deus não vem com visível aparência. E eu e você, por mais que a gente esteja conhecendo as escrituras, a gente pode cometer o mesmo erro dos sábios do Oriente, se a gente não tomar cuidado. Ah, o Messias está chegando, né? Vamos no palácio de Herodes, o homem mais perverso da região. Mas como assim? No palácio de Herodes? Você não leu direito, não? Então a gente tem que tomar cuidado. O reino de Deus não vem com visível aparência, irmão. Deus, quando Ele escolheu alguém para ser a detentora da semente, Ele escolheu uma dona de casa, humilde e pobre. E o pai queria criar um carpinteiro pobre. Pastor, o senhor fala a palavra pobre assim com tanta ênfase, porque o sacrifício que eles ofereceram demonstram essa pobreza. Lucas mostra isso. Lucas é um dos 4 evangelistas que menciona qual foi o sacrifício que José e Maria apresentaram no templo como resgate pelo primogênito. Vocês se lembram dessa lei? Toda vez que nascia um primogênito, um homem na família, ele pertencia a Deus. Então, se você quisesse criar o seu filho, você teria que resgatá-lo por meio do sacrifício de um animal. Se você tivesse condições, era um cordeiro. Mas se você fosse pobre, não tivesse condição de comprar um cordeiro, eram 2 pombinhas. E foi esse o sacrifício que José e Maria apresentaram. Eles eram pobres. Então a gente percebe o desprezo que os conterrâneos de Jesus tiveram com ele na primeira vez que ele pregou na sinagoga de Nazaré. Mas não é o filho do carpinteiro? Sua mãe e seus irmãos estão aqui com a gente. Ele é o Messias? Quando Jesus foi pregar em Jerusalém, mas ele é um galileu. A ideia, ele é um do subúrbio. Se fosse aqui do ponto de vista do Brasil, mas ele é nordestino. É uma visão que os sulistas, né, o pessoal do sul tem daqui no Nordeste, que parece que a gente fica o dia todo deitado numa rede, se abanando. Então, é uma coisa completamente deturpada. Na época também tinha essa discriminação entre a Judéia e a Galileia. Então, onde foi que Jesus escolheu ser criado? Na Galileia. Nazaré ficava na Galileia. Onde foi que Jesus colocou lá o centro do seu ministério? Cafarnaum, que também era na Galileia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente, o que a gente pensa? Jesus vai estar em igrejas grandes, com pastores que têm alto grau de conhecimento teológico demonstrado por meio de diplomas. Não. Cuidado, você pode estar indo para o lugar errado. É preciso que a gente entenda que o sobrenatural opera no natural. O seu coração está batendo, você sabia que isso é um milagre? Nós temos uma quantidade de pequenas veias, vasos no cérebro. Segundo estudiosos dizem que se a gente for pegar a quantidade de microvasos que tem no nosso cérebro, fizesse uma linha, dava para dar a volta na Terra. Falando na cabeça de uma pessoa. E se um microvaso desse, que tem milímetros, entupir, você tem um aneurisma e morre. Você tem uma veia de milímetros também. Se uma dessas vezes entupir, morre, infarto. A gente fez essa semana um bilionário, que morreu, filho do Abílio Diniz, o João Paulo Diniz, que morreu de infarto. Não sei se vocês lembram, ele é o mesmo do episódio que o helicóptero caiu e ele estava com um modelo, aí morreu, tinha 4 pessoas no helicóptero, o piloto, o copiloto, ele e a modelo. A modelo morreu,
o copiloto, eu acho que o piloto também, e o piloto e ele conseguiram nadar cerca de 3 quilômetros até a praia mais perto e se salvaram. Mas ele estava em casa esse final de semana, sem fazer esforço físico nenhum. Teve um infarto fulminante e morreu. E aí? Você está vivo, irmão? Isso é um milagre. Você está na frente de uma mesa e você pega um pedaço de pão que por muitos é desprezado. Pode ser pão puro. Aquilo é um milagre. Porque você não colhe pão de árvore, colhe? Você já viu uma árvore de pão? Teve que ter uma colheita de trigo. E para ter uma colheita de trigo tem que ter chuva. Tem que ter água, tem que ter sol. Tem que ter solo fértil. Alguém teve que colher. Aí depois esse trigo foi passado para alguém que vendeu os grãos. Esses grãos foram moídos e foram vendidos em forma de farinha de trigo. E uma pessoa que a gente ora muito pouco por ela, o padeiro, que normalmente acorda de madrugada para fazer os pães, assou, aí você comprou o pão, botou em casa, você está comendo lá e você está já preocupado com outra coisa. E nem agradeceu o pão. Verdade. E você acha que Paulo escreve a Timóteo, se você tem o que comer e o que vestir, você devia estar muito alegre. Você sabia que essa roupa que você está vestindo, o processo é muito semelhante? Foi feito tecido, do tecido foi para alguma indústria que foi lá e costurou dessa forma, que foi para alguma loja e você adquiriu, se algum irmão aqui foi bem, Aleluia. recebeu e hoje você está vestido. Isso é milagre. A gente nasceu sem roupa nenhuma. A gente nasceu sem condição nenhuma de nos sustentar. E por incrível que pareça, a gente continua assim. A diferença é que agora a gente está orgulhoso. Quando a gente nasceu, a gente ainda não entendia as coisas. Aí a gente chorava e gritava. E Deus nos ouvia. Agora não, agora a gente acha que é a força do nosso trabalho que nos veste, que nos alimenta. É mesmo? Verdade. Por isso é tão importante a gente entender que o reino de Deus, para os crentes, já começou. Ele já começou e ele vai chegar. Mas não, aí não, pastor. Aí ó, não vai dar tempo, nem entre aí, porque o horário já passou. Não vou entrar, vou deixar para domingo, se Deus permitir. Né? Mas o reino de Deus ele já começou. Se você é crente, ele começou no momento de sua conversão. Mas ele ainda vai começar. Não, pastor, mas aí não dá para entender. É claro que não dá para entender, mas dá para aceitar. Se você é crente, você aceita coisas que você não entende. Por quê? Porque você já entendeu que a revelação de Deus é muito maior do que o seu copinho pode suportar. Então a gente busca conhecer mais e mais de Deus, sabendo que por mais que conheçamos, ainda conheceremos em parte. Uma pessoa que é um estudioso da Bíblia, eu gosto sempre desse exemplo, eu sempre me lembro dele, George Miller. E fala-se muito das coisas que George Miller fez, né, que Deus fez por intermédio dele. E exalta-se muito a vida de oração que George Miller tinha. Ele era conhecido muito pela sua vida de oração, mas pouco se fala da intimidade que ele tinha com a palavra de Deus. Somente eu já falei isso algumas vezes aqui, mas vou repetir. Nos últimos 10 anos da vida dele, porque antes ele não contou, mas nos últimos 10 anos da vida dele, ele leu a Bíblia 200 vezes. Ou seja, 20 vezes por ano leu a Bíblia. E a grande parte de joelho. E aí ele foi entrevistado por uma jornalista e ele diz, nesses últimos anos eu li a Bíblia 200 vezes, porque antes ele não contava. E eu sinto que eu estou arranhando a superfície desse livro. Então você vê uma pessoa que nem leu a Bíblia toda, que nunca se dedicou ao estudo profundo das Escrituras e diz que acha isso e acha aquilo. Mas como assim?
o seu argumento? Não, é porque eu sinto assim. É por isso que os falsos profetas falam, não, mas foi o Espírito Santo que me revelou. Como assim o Espírito Santo te revelou uma coisa que está fora da Bíblia? Porque eu posso te dizer que isso é contrário ao que a Bíblia está escrito. Se você quiser, vai para o versículo e ele mostra. Aí a pessoa, não, você não acredita no mover. Uma vez a pessoa disse, Quinho, nunca mais vou ser esse pastor porque ele não acredita nos dons do Espírito. Porque eu disse para essa pessoa, alguns anos atrás, eu acredito nos dons do Espírito. Não naqueles que as pessoas dizem ser dons do Espírito. Dons do Espírito é uma coisa. E aquilo que as pessoas dizem ser do Espírito é a outra. Você acha que na época de Jeremias os falsos profetas diziam, estou profetizando do demônio? Não. Eles diziam que era de Deus. Mas de Deus só tinha um, que era Jeremias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Se a gente não quer ser enganado, a gente precisa estudar mais a Bíblia. E eu estou me incluindo. A gente precisa, não é ler, estudar mais a Bíblia. Estudar as Escrituras. Sabe, eu amo ler textos sagrados. Todo texto bíblico é maravilhoso. Mas aquilo só vai trazer benefício para mim e para você se você entender o que está escrito ali. Se você não entender o que está escrito, não tem benefício. Qual o benefício de uma pessoa rezar o Salmo 23 1000 vezes, sem saber quem é o Senhor, quem é pastor, de que tipo de vale ele está falando, quando fala do vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor estará comigo. Quando falar, colocaram em uma mesa diante daqueles que te perseguem. Mas que mesa? Mas eu acho tão bonito, vou rezar. Acho tão bonito, eu até colei na minha parede. E todo dia eu rezo e benzo. Qual o benefício que aquilo presta para a pessoa? Zero. Então não adianta ler a Bíblia se você não está disposto a estudá-la. O que você acha que o apóstolo Paulo disse em Romanos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Paulo está falando da palavra de Deus pregada. Ele não está falando da palavra de Deus escrita, você lendo a Bíblia sozinho em casa. Porque ele sabe que Deus, como está escrito em Éfeso, na carta aos Efésios, que foi o Paulo também instrumento para escrever aquela carta, Deus escolheu pastores e mestres para ensinar a Bíblia para mim e para você. De maneira que a gente não tem liberdade de, não, eu entendo isso dessa passagem. Você não tem liberdade para isso. Há uma só fé. Há uma só fé. Isso não está falando de algo subjetivo, não. Isso é objetivo. Há uma só maneira de compreender a Bíblia. Se tem duas interpretações de um mesmo versículo, uma pessoa está errada. A gente tem que tomar cuidado com o nosso achismo. E a gente deveria nos tornar, nós deveríamos nos tornar, estudantes da Bíblia. Estudantes dedicados, que manejam bem a palavra do Senhor. Porque quando você tiver que enfrentar um demônio, e você vai, enfrentar demônio, irmãos, não necessariamente significa um demônio se materializar e aparecer na sua frente. Mas nós estamos enfrentando demônio todos os dias. Na padaria, no ônibus, na fila do ônibus, em casa, no vizinho, o tempo todo. A gente está inserido nessa realidade espiritual. E para enfrentar essas pessoas, a gente só tem uma arma de ataque. Qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso tomemos cuidado, para não sermos achados negligentes. Ó Senhor, nos ajuda. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu, de forma especial, agradeço pela exortação que recebi. Tenho que me dedicar mais, Senhor, estudo a Tua palavra. Ajuda-nos a como nos ensinaste por meio da Tua santa palavra, que o servo aprovado é aquele que maneja bem a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos enganados nem pelos outros, nem pelos demônios e nem por nós mesmos, mas que sejamos vencidos pela verdade e nela andemos a todo tempo. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a verdade, a Tua palavra é a verdade.
Que a Tua verdade reine sobre nós, Senhor. Que a Tua verdade nos ajude a enxergar a nossa vida e não o contrário, Senhor. Ó Senhor, tantas escolhas fazemos no nosso dia a dia e na maioria delas não fazemos uso da Tua sabedoria disponível. Por isso, ainda sofremos tanto. Não o sofrimento que glorifica o Teu nome, mas o sofrimento em virtude de sermos negligentes em manusear bem a Tua palavra, em depender do Teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa a nossa insensatez e não nos deixa mais cometer os mesmos equívocos, Senhor. Mas que tenhamos a nossa vida transformada e que sejamos Teus servos, pois não existe ofício mais nobre e nem mais excelente do que servir ao único e verdadeiro Deus, que reina sobre o céu e sobre a terra. Abençoa-nos, Senhor, e para sempre seremos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus! Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo. E diga para você mesmo, em espírito, largue de ser preguiçoso e vai estudar a Bíblia. Amém.